Boa noite a todos, professor Jean aqui. Eu vou pedir para quem não é inscrito ainda se inscrever lá no canal, que vai receber os vídeos novos. Tem vídeo de primeiro ano, de segundo ano e de terceiro ano. E se puder indicar esses vídeos também para outros colegas aí de outras turmas, o professor agradece. O exercício que está o segundo exercício, ele é um exercício sobre dilatação linear. E como é que a gente sabe isso? Bem, se você ler o exercício, vai dizer o seguinte: o gráfico abaixo representa a variação de comprimento de uma barra homogênea com a temperatura. Determine o coeficiente de dilatação linear. Então, aqui está o segredinho do nosso exercício. Eu já sei que é uma dilatação linear, e as únicas informações que eu tenho numéricas são no gráfico, né? Então, a gente tem aqui uma relação entre o comprimento da barra e a temperatura, a variação de temperatura, então. Se a gente perceber, no início, quando a temperatura é 0 graus, né? Quando a temperatura é 0, o comprimento da barra é 2 metros. Se a temperatura passa a 200 graus, o comprimento da barra passa a ser 2,02 metros. E dessas informações aqui, a gente vai ter que, então, retirar, né, desse gráfico o meu ΔL, o meu ΔT e o meu L0. Se a gente observar, o L0 é o comprimento inicial. Então, onde é que o gráfico começa? O gráfico começa nesse ponto. Quanto que é o comprimento nesse ponto? A gente consegue observar que o comprimento nesse ponto é 2 metros. Então, meu comprimento inicial é 2. Quanto que é a minha variação de temperatura? As informações que eu tenho no gráfico me dizem que eu começo em 0 e termino em 200, né? Se a gente olhar essa reta aqui, ela começa em 0 e termina em 200 para a temperatura. E aqui fica já uma colocação que às vezes aparece a letra T maiúscula, às vezes aparece esse O cortado, que é o θ, né, que é o símbolo de temperatura também. Então, a minha variação de temperatura, olhando no gráfico, foi quanto? Foi 200 graus Celsius. A partir disso, eu consigo agora observar o que aconteceu. Bem, o comprimento da barra era de 2, a temperatura passou de 0 para 200, e o que aconteceu com a barra? Ela passou a ser 2,02. Então, a grande pergunta aqui é quanto que essa barra aumentou. E como é que eu sei quanto ela aumentou? Ela aumentou o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, 2,02 menos 2 vai nos dar 0,02 metros. Se você não faz essa conta aqui, você erra o exercício totalmente, tá? Então, você tem que ver que não é o comprimento final, é a variação de comprimento. A partir dessas informações, a gente consegue calcular o nosso alfa, que é o que o problema está pedindo. A gente sabe que a fórmula é essa aqui, né? ΔL, L0, alfa, ΔT. O nosso ΔL, 0,02. O nosso comprimento inicial, 2. O nosso alfa a gente não tem. E o nosso ΔT, 200. A partir dessas informações, a gente consegue isolar o alfa, né? Deixar o alfa sozinho. Então, a gente vai ter 0,02 dividido por 400. Aqui o professor já fez direto, 2 vezes 200 dá 400, trouxe dividido. Então, agora na calculadora é só fazer essa divisão, 0,02 dividido por 400, que vai nos fornecer um valor de 5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então, o alfa desse material é 5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ok, então, exercício resolvido. Bora lá estudar então. Se precisar de alguma coisa, chama aí, dá um grito aí que a gente está aí para ajudar.